Gente, apareceu um vídeo pra mim de uma moça falando assim, pobrezas que eu já vivi na minha infância. Aí eu peguei pra assistir porque eu fiquei curiosa e eu fiquei chocada. Não vou falar nada. Eu só vou assistir com vocês, minhas amigas. Mas, ó, já pega assim, pega a pipoca e dá graças a Deus que você tem pipoca pra comer, pra assistir esse vídeo, tá bom? Antes de continuarmos, não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. Ah, esqueci de dar a abertura. Meninos e meninas! Gente, não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho, dá uma força aqui no canal. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias. Então não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. Não esqueçam também de visitar o site da Apse, gente, www.apsecosmetics.com.br. Lá vocês vão encontrar cremes de cabelo para cacheado, cremes para crespos, onduladas, tratamento antiporosidade, tudo para você cuidar do seu cabelo sem sair de casa. Usando o meu cupom, que tá aqui na tela, você consegue acumular com os descontos que estão na loja. Então não perde a oportunidade, o link tá aqui na descrição, meu cupom aqui na tela, você que é cacheada, crespa, ondulada ou até as lisas, vai lá, faz um tratamento com seu cabelo, receba seus produtos na sua casa, são maravilhosos. Vamos lá então, sem enrolação, vamos pro vídeo da moça, vamos pro quadradinho, tá aqui. Essa moça, ela é a Vanessa Cavalcante. Vamos lá, gente. 6 minutos. Ela vai contar sobre pobrezas que ela passou na vida. Como é que é? Pobrezas que eu vivi na infância. Pobrezas que ela viveu na infância. E vamos tentar se identificar com alguma coisa que a gente teve na nossa vida simples. Bora lá. Pobrezas que eu já vivi na infância. Gente, vocês nunca viveram nenhuma dessas. Eu acho que vocês não tiveram infância. Eu faço parte da geração Z, mas eu vivi um monte daquelas coisas que as mães, que as vó contam. Ai, no meu tempo era sofrido, não sei o quê. Eu também não tive uma infância muito fácil. Ó. Tipo assim, guardar roupa na caixa de papelão. Se você nunca guardou roupa na caixa de papelão, tipo assim, você sempre teve guarda-roupa? Como assim, gente? A pior época era quando a caixa rasgava. Porque tinha uma época que a caixa rasgava. E aí pra você achar outra caixa. Porque uma caixa, você só conseguia caixa de papelão se você comprasse um móvel, que vinha um eletrodoméstico, na verdade, que vinha com a caixa. Ou se você fizesse uma compra muito grande no supermercado, que eles colocavam na caixa de papelão. E aí você tinha uma caixa. A não ser que você achasse no lixo também. Tinha essa. Mas na época, ninguém andava jogando caixa de papelão assim no lixo, não. Tipo assim, quando a caixa rasgava, o jeito era dar um jeito de emendar até aparecer uma nova caixa. Que isso, tipo assim, dava muito trabalho. Cama. Você sempre... Antes dela ir pra cama, gente, já preparei os comentários. Minhas seguidoras que já estão com a gente aqui, os seguidores também, prepara os comentários. Primeira coisa que você vai comentar aqui. Você sempre teve guarda-roupa? Ou você também teve que guardar suas roupas em um local separado, como uma caixa de papelão, como ela disse, sem que você pudesse pegar uma caixa nova porque não era tão fácil? Gente, você sempre teve guarda-roupa? Eu sempre tive guarda-roupa. Pum, eu já tive um choque aqui. Mas me conta, você teve guarda-roupa? Sempre. Já, o primeiro comentário, se você teve guarda-roupa. Vamos pro segundo, calma. Sempre teve cama, tipo, desde criança. Pra mim não faz sentido, porque quando eu era criança, todo mundo dormia na rede. Ninguém tinha cama, ninguém. Muitos anos depois, meu avô comprou uma cama. Mas, tipo assim, era só essa cama. Os restos dos meninos continuavam dormindo nas redes. Goteira. Se sua casa nunca teve goteira, sinceramente, você não teve uma infância feliz. Porque lá em casa, eu vou pela última casa que a gente morou, né? Porque... a penúltima casa, no caso. Porque a primeira eu não lembro muito, porque eu era muito criança. Mas a gente morava numa casa de tábua. E até era aquelas telhas... eu não sei se é telha brasilite, eu não sei, umas telhas que era tipo de cimento. Daquela lá. Aí, no tempo da chuva, gente, nós não dormia de noite. Literalmente não dormia. Passava a noite todinha. Começava a pingar na nossa rede, na nossa dormida. Aí nós ficávamos, vó, tá molhando aqui. Aí a avó levantava, ia lá, mudava o menino de lugar, mudava a rede de lugar. E pra achar um lugar que era luta, porque ia arrumar um de lugar, pronto, voltava a dormir de novo. Quando pensou o outro da pular, vó, tá molhando aqui. Aí a avó levantava, mudava o outro de dormida e assim sucessivamente. Você sempre teve cama? Eu sempre tive cama. Mas, eu já tentando... eu sempre tive cama, mas os meus amiguinhos, lembrando que eu sou filha única, então sempre se tornou, até nos momentos mais difíceis que meus pais passaram, que meus pais tiveram um momento ali muito difícil de passar necessidade, mas por conta que só tinha um filho, que no caso era eu, uma filha, se tornava mais fácil, às vezes, suprir uma necessidade, entendeu? Tanto é que eu tinha um amigo que morava ao lado da nossa casa, e eu fui na casa dele e tinha cinco filhos. Junto com ele eram 5 filhos no total. E eles dormiam em colchões. Então, eu não estranhei. Para mim, era a dinâmica da casa, porque aí fazia caber certinho, porque a madeira da cama ia ocupar muito espaço. Mas meio que normalizou na minha cabeça, desde adolescente, que é normal ter cama, é normal também não ter. Mas rede já não é muito aqui de São Paulo. Tem gente que usa rede, mas é raríssimo. Eu nunca entrei numa casa onde a pessoa dormia em rede, né? Aí eu acredito, não sei se é questão de necessidade ou se se tornou até uma questão cultural de optar por dormir em rede, porque aqui em São Paulo vende rede.
Vende muita rede pra você ficar, mas é um lazer de você ficar ali curtindo na varanda. Não se usa pra dormir. Assim, eu nunca vi nenhum amigo meu, parente, nada, visita tudo, visita casa, visita tudo. Nunca peguei assim quartos com redes, sabe? Me conta aqui, você dormia em rede, gente? Já aconteceu? Você conheceu quem dormia? Sempre teve cama ou não? Goteira, sempre que tinha a gente resolvia, mas de ter goteira, não resolver e a solução ser sair do local e ir mudando, não. E você já? Me conta aqui. Um quarto só pra você. Você sempre teve um quarto só pra você, tipo, desde criança. Pra mim isso é coisa de rico, gente. A gente dormia todo mundo no mesmo quarto. Era minha avó, meu avô, minha mãe. Na época meu tio ainda morava com a gente. Acho que ainda tinha uma outra tia minha que morava com a gente ainda, se eu não me engano. E só quem não tinha filhos era o meu tio, mas a minha mãe, no caso, é óbvio. Aí a minha tia, eu não lembro se 2 tias minhas moravam ainda, eu não sei. Enfim, eu sei que meus avós tinham 5 filhos e acho que pelo menos 3 ou 2 moravam ainda com eles, né? Todo mundo junto. E era só um quarto pra todo mundo. Chão. Você, na sua casa sempre teve piso? Porque mesmo que esse piso de cimento, naquela época, pra mim, era coisa de gente rica. Só gente rica que tinha o piso de cimento. O nosso era de terra mesmo. E quando ia varrer, aquele bolo de terra, não falta, era cavar um buraco no chão. Porque vai varrendo, 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 daqui a pouco não tem mais chão. Minhas amigas. Minhas amigas, minhas amigas. Primeiro ponto, eu não dividia quarto com ninguém, por quê? Porque eu nunca tive irmão. E eu achei que ela estava falando de irmão, mas não, ela está falando da família inteira, dormir no mesmo cômodo. E sim, eu sei que isso acontece. Agora vamos para o segundo ponto, que eu testemunhei isso através da casa de um amigo. É maravilhoso você ter amigos, porque você sai, ainda mais na infância, porque você sai da sua realidade e vê outras realidades e normaliza, não fica chocado. Mas sim, eu fui na casa de uma amiguinha nossa, ela era uma amiga bem mais simples. Era igual, mas era diferente. Era igual, mas era diferente. Uma situação parecida, mas era um pouco menos, ainda mais pelo número de filhos. Acho que pegava muito esse ponto. Tinha muito mais filhos, e lembrando que meus pais estavam passando até um momento difícil, mas tinha só uma filha. E a nossa casa tinha 2, 3 cômodos, e aí conseguia, porque meu avô construiu, entendeu? Então havia ali um negócio de família já. Agora, essa minha colega, quando eu entrei na casa dela, ela tinha uns 3, 4 irmãos, e só tinha 2 cômodos a casa que eles alugavam. Não era deles. Eles alugaram um cômodo de 2 cômodos. Então, um cômodo era a cozinha e banheirinho, tinha um banheirinho do lado. Um cômodo era a cozinha e no outro cômodo já dormia todo mundo junto. Aí, quando eu fui na casa dela, que a gente entrou poucas vezes, mas quando eu entrei na casa dela, quando eu entrei na cozinha, ela estava finalizando o cabelo dela. Ela, entre nós, era cacheada que passava creme no cabelo. Hoje em dia eu tenho a memória. A primeira finalização que eu vi foi essa minha amiguinha fazendo. Só que ela fazia daquele jeito. E detalhe, ela estava finalizando com o potão da escala, passando muito creme no cabelo. E aí ela estava finalizando na cozinha, o potão na mesa da cozinha e ela passando. Quando entrou no outro cômodo, já tinha uma cama de casal e os colchões no chão, que eram dos filhos. Então, toda a família dormia no mesmo cômodo. Novamente, eu não estranhei tanto. Se adaptaram na casa que eles alugaram, porque no final eles tinham geladeira, mesa, tinham uma cama, tinham colchões. Então, era uma situação um pouco diferente da dela, porém, ao mesmo tempo igual. Mas me conta, vocês dormiram tudo no mesmo, na infância, no mesmo cômodo, ou vocês tinham seu próprio quarto? Ou junto com seus irmãos, no caso? Sofá. Pra mim, quem tinha sofá era gente rica também. Chegava na casa de uma pessoa que a pessoa tinha sofá, pra mim ela era riquíssima. Até hoje na casa no... Minha base caiu. Derramou. Gente, agora tem muito. Vou devolver pra dentro da coisa. Aquelas cadeiras de plástico, sabe? E não podia ficar no sol, porque... Sabe como é? Sol estraga, né? Depois elas começavam a quebrar. Então não podia ficar no sol. Eu lembro até hoje, lá em casa tinha 2 azul de plástico grande, assim. E tinha um tamborete também. E quando ia muita gente lá pra casa, não tinha cadeira suficiente pra todo mundo sentar. E aí a avó pegava, tinha umas latas de tinta guardadas. Não sei pra que essa tinta, porque nós nunca pintei em casa. Mas a avó tinha umas latas de tinta daquelas quadradas grandes. E aí ela pegava, colocava uma toalha em cima e fazia um monte assim pra todo mundo sentar. E tinha o cepo também, que era aqueles pedaços de madeira assim, cortado assim, redondo, que ficava pelo terreiro assim, pras pessoas sentar, sabe? Até porque ninguém tinha esse costume de se sentar dentro de casa e ficar todo mundo conversando, assistindo. Assistindo sim, né? Mas quando ia muita gente lá pra casa pra ficar conversando, ninguém ficava assim dentro de casa. No calor danado. Essa mosca zumbindo aqui. Oh, meu Deus. Armário também. Naquela época, se você tivesse armário, pra mim, você era rico. Porque a gente só tinha a prateleira, né? A partilheira, como diz. E aí acaba que a gente vai aprendendo a falar desse jeito. Que os avós da gente falam assim. Então você tem consciência. Opa, será que essa palavra tá certa? Tem que pensar bem. Aí tinha a prateleira, que era feita de madeira, sabe? Pra colocar os temperos, colocar as panelas e tal. Armário era coisa de gente granfino. Televisão, graças a Deus a gente tinha.
Na primeira casa que a gente morou, que era um lado de palha e outro lado de barro, eu não lembro direito, que eu era muito criança. Gente, essa música tá me prestando. Não lembro direito se a gente tinha televisão ou não. Mas na segunda casa que a gente morou, na casa de Top, a gente tinha televisão, daquelas bem grandona, pesadona. É porque é uma questão também, entendeu? Ah, gente, eu até suporto ficar sem sofá. Bora se tirasse um colchão, a gente assiste. Ah, não é pra ter cama, colchão. Tudo se resolve com colchão. Ou rede. Agora não vai ter televisão. Ah, não, aí a gente fica sem entretenimento. A gente fica sem o Domingão do Faustão na época, né? Porque isso aqui era quando ela era criança. Então, gente, não era Netflix, era televisão aberta. Então, tinha que ter um canal Cultura, um Castelo Rá-Tim-Bum. Aí não, aí não. Eu fico sem cama, mas eu preciso de uma televisãozinha, nem que seja pequena. Pra gente assistir um pica-pau, pelo menos. Não é, eu vou ter que interagir com todo mundo todo dia. Não, não. Não, na época não tinha celular. Então, bora ter uma televisão. Pelo menos ela teve uma TV, gente. A gente... Ah, não, não. Ah, tava perdendo esperança. Eu tava perdendo esperança, mas pelo menos a gente tem TV, cara. Pelo amor de Deus. Luxos que nós nos permitíamos ter. Fogão a gás. A gente tinha um de 4 bocas. E aí, só que a gente só usava pra emergência, sabe? Tinha que usar o fogão a lenha. Fogão a lenha, fogão caipira, enfim. A gente usava ele. O fogão a gás era só pra emergências, necessidades. Que, tipo assim, tivesse de noite, ia demorar muito pra acender o fogo e tal. Tivesse chovendo, molhar essas lenhas, várias coisas. Pia. Antes dela falar da pia, fogão a lenha. Hoje em dia, aqui em São Paulo, pelo menos, não sei os outros estados, a gente compra um sítio, uma casa de praia, não sei o quê. O luxo é você ter um fogão a lenha do lado de fora, na área gourmet. Você tem uma área gourmet, onde você faz o churrasco, e ao lado do churrasco tem um fogão a lenha. Quem diria, né? Mas quem tem condições quer ter o fogão a lenha, porque com o tempo a gente foi descobrindo que o fogão a lenha dá uma sensação boa e o gostinho da comida é diferente. Ainda mais na panela. Quando você faz na panela diferente, acho que é uma panela... Tem a panela de barro. Me ajuda aqui, gente, a lembrar. Eu sei de uma coisa, as casas, os sítios, casas de praia mais chiques que eu já fui, todos tinham fogão a lenha. Porque a comida tinha um gostinho diferente. Quem diria, né? Quem diria? Mas é isso, né? Mas na real mesmo, na hora de cozinhar o bruto, cozinha ali no gás. Porque é rápido. Só que eles não podiam. Então, sim, é um traço de necessidade. Quem diria que lá do outro lado tá usando isso como luxo? É um paradoxo paradoxal. Se você tinha pia naquela época, pra mim, você era bom de condição. Porque a gente não tinha pia, a gente tinha um giral. Se você pesquisar no Google, não sei se vai aparecer, porque... Enfim, tem coisa que tem vários nomes, né? Mas enfim, a gente tinha um giral. E um tempo meu avô fez um giral. Tipo assim, gente, esse giral era babadeiro. Vou ver se eu acho uma foto no Google pra colocar aqui pra vocês. Tipo assim, acho que esse foi o giral mais bonito que nós já tivemos na vida. Ficava dentro da cozinha, não precisava você sair fora pra lavar uma vasilha. E aí, tipo, a água caía lá no chão. E tinha torneira também, porque a gente passou um bom tempo sem torneira. E nesse giral que meu avô fez, tinha torneira. Então, pra mim, era muito chique ter torneira, entendeu? Chuveiro. Quem tinha chuveiro, pra mim, era rico também, porque a gente vai naqueles banheiros que é... Tem aqueles de palha, né? Tal, mas lá em casa a gente tinha aqueles de tábua mesmo. Quando não era de tábua, era só um pano mesmo assim ao redor, daqueles que ficam no pescoço e as canelas de fora, né? E a gente tomava banho no balde, levava o balde pro banheiro, pegava uma canequinha e se molhava. Era assim. Então, chuveiro era coisa de gente rica, vinha ter um tempo. Sabe aqueles hack de colocar televisão? A gente tinha um milagre, né? A gente tem algum móvel. Ei, boa pergunta, você tinha um móvel na casa de vocês? Vocês devem estar perguntando isso, né? Porque não tinha nada. O hack que a gente tinha foi meu avô que fez. De madeira mesmo, sabe? Caçando os pau no mato, cortou e fez um rack pra colocar a televisão e outra parte pra colocar um rádio, que a gente tinha um rádio também. Ah, e a gente não tinha nada, mas a gente tinha um aparelho de DVD também. Vapo tinha televisão, som e o aparelho de DVD. E os DVD do Washington Brasileiro, minha filha. Gente, vocês já tiveram esse nível de pobreza também? Coloca aí nos comentários as experiências de vocês, que eu acho muito legal saber essas coisas, porque não é possível que só eu vivi essa extrema pobreza. Então, hoje em dia, se eu for parar pra pensar, eu vivo um luxo. A bicha, você vive no luxo. Ela tá de base, maquiagem, tem uma cama atrás dela, ela tá gravando com o celular. Isso aí é um sinal de vitória, é o hino da vitória. Porque por tudo que ela já passou e o que ela tem de vivência, de necessidade, quando eu vi esse vídeo, foi eita atrás de vixe. Eu achei que eu ia me identificar com alguma coisa. E sabe que no final você olha pra sua vida e você diz, cara, eu tenho muito. Eu devia ser mais grato pela minha vida. Quando você assiste esse vídeo, sabe que você fica assim, um choque? Você fica, cara, e eu sou grata. Eu sou ultra a favor de, apesar de todas as dificuldades que nós passamos no mercado de trabalho, muitas vezes não ter dinheiro para pagar um boleto, porque eu não falo para vocês, mas eu passo isso constantemente. Você ter ali questões financeiras para resolver e muitas vezes você olha assim, você sente dificuldade, né? Já passei isso várias vezes aqui no canal, mas eu nunca falei, nunca fiquei abrindo. Se vocês quiserem que eu fale, é só eu separo um vídeo sem problemas. Mas, cara, você ainda tem muito. Sabe? Você ainda tem muito.
E você olha assim as coisas, olha, não tinha chuveiro. Gente, ó, vou fazer uma lista aqui, mas tinha TV, graças a Deus. TV, DVD, graças a Deus. Ainda tinha lá o CD que ela falou do compadre Washington. Não tem sofá, não tem pia, não tem chuveiro, não tem piso. Ela nem falou do banheiro. Ela nem falou da questão da privada. Privada, pia, não tem pia. Ela nem falou da questão da privada. Vamos deixar em off. Não tinha. Não tinha. Mas ó, o que me chocou, acho que o que me pegou ali foi o piso também. Tem piso. Você pisa no barro. Ou seja, ela tá ali falando de uma região. Ela tá falando de uma região do Brasil, porque ela até falou do tipo de casa. Casa, acho que de barro, e aí tem a casa de madeira. E aí ela falando assim, que aí a avó foi caçar nos matos, ou seja, uma região afastada. Não sei qual é a região, coloca aqui nos comentários, mas eu não sei se ela está falando de uma região do Nordeste, algum estado. Me conta aqui o que vocês acreditam. Mas, de qualquer forma, parece ser uma região. Não parece ser cidade grande. Não parece ser tipo centro de São Paulo, né? Pela forma que ela falou, vai buscar na mata. Gente, eu sei de uma coisa. Você já deu graças a Deus? Assim, por ter saúde também, sabe? Como assim tem gente que não sabe o que é giral? Eu não sabia o que era giral, gente. Agora que eu vi que é tipo uma pia improvisada que você fez de madeirinha. E fez a torneirinha com a aguinha conservada. Agora que eu descobri, porque antes eu não sabia, não. Eu descobri com o vídeo dela. A partir desse vídeo, vejo o quão minha infância foi privilegiada. Não só a sua infância. Você pode passar aperto que for. Se você começa a olhar o que você tem, você vê que você ainda tem muito. Mas quando você só tem olhos para o que você não tem, sua visão só vê a escassez. E você não dá graças pelo que tem. É verdade, gente, é verdade. É verdade. Se os seus olhos são trevas, com trevas serão, diz na Bíblia. Gente, é verdade. Se você alimenta o olhar... E detalhe, eu vi o vídeo dessa moça e decidi trazer. Mas eu tinha visto o vídeo de um rapaz se queixando da vida dele. Se queixando como o mercado de trabalho está horrível, como não conseguiu conquistar nada na vida. Diz ele, com o celular na mão, com uma casa bonita atrás... alimentado. Eu sei que a gente passa dificuldade, não é mentira, é verdade. O mercado de trabalho, gente, é uma tristeza. Mas nós nos queixamos assim num nível de falar que a vida não está nem valendo mais a pena viver. A gente fala nesse nível, sabe? A gente leva para um outro patamar. Por quê? Porque os olhos só olham o que falta, não consegue olhar o que tem. Quando você começa a olhar, gente, fazer uma lista, o que eu tenho? O que eu tenho de bom? E seus olhos só olham para isso, gente, a sua vida realmente, o seu olhar sobre si mesmo muda. Apesar de todo o aperto, toda a necessidade se torna isso aqui e as coisas boas se tornam isso aqui. Quando você começa a olhar para elas, todo dia agradecer por elas, e é verdade, mas muita gente não coloca isso em prática. Meu Deus, que choque de realidade eu tive nesse vídeo. Faltou tu falar do vaso sanitário. Para mim, quem tinha isso era rico. Porque na minha época era privada mesmo. Minha amiga, a pior época era no inverno, que a privada ficava cheia de água e aqueles bichinhos. O que ela quer dizer com privada? Porque vaso sanitário é o que a gente chama aqui em São Paulo de privada. A gente chama o vaso sanitário de privada aqui em São Paulo. Então, o que é a privada que ela está falando? É um buraco no chão? É algum balde? É o quê? Me conta aqui, gente, me ajuda. Eu jurando que ia me identificar com tudo, porque sou pobre, mas não me identifiquei com nada. Que choque de realidade. Porque as pessoas, elas têm que entender que existe vários tipos de pobre. Quando você mora em grandes metrópoles, o pobre ele é diferente. Ele consegue ter geladeira. Você entra dentro das comunidades, o povo tem geladeira, o povo tem piso, o povo tem casas que não tem. Mas lá para frente eles acabam conseguindo ter, porque o acesso é mais rápido aqui nas grandes metrópoles. Quando você está na cidade, tudo é diferente. O acesso é mais fácil. Você consegue até piso, que o pessoal está rezando para se livrar. Pessoal, por favor, pegue isso aqui de graça, mas leve isso aqui embora. Eu comprei um negócio, gente, o bebê conforto do Pedro que custa R$500, 600, R$1.000. Nunca contei isso. Gente, a gente pegou um que o moço estava tentando se livrar. Ele vendeu pra gente por R$100. Um negócio que é R$1.000. Um negócio que é R$400, ele vendeu pra gente por 100. Por 100. Ele, por favor, só leva. Aí ele me deu de brinde um carrinho de bebê. Por R$50. Tá bom, eu levo tudo. Eu não preciso comprar novinho, nem nada disso, sabe? No final, nem usa direito. O bebê cresce, nem usa, joga fora. E aqui tem muita gente doando, tentando se livrar. Tem muito bazar, tem muita... Então, o acesso é diferente. Mas vamos combinar. Existe pobre, existe abaixo da pobreza, existe o pobre plus, existe o pobre premium plus e existe o pobre pro max plus premium. Existem níveis, né? Existe aquele que consegue ter uma privada. Aí existe aquele que consegue ter o piso. Aí tem aquele que consegue ter o porcelanato. Tem aquele que tem plano de saúde.
Mas tem aquele, gente, que tem casa na praia. Eu tô pobre que tem casa na praia. Pobre Premium Plus. Mas o Pro Max. O Pro Max consegue viajar pro exterior constantemente. Isso nas grandes metrópoles que eu tô falando. Porque vai para outras regiões do Brasil, o pobre Pro Max Plus, ele tem uma condição diferente. Sim, existem vários níveis. E a pessoa segue sendo pobre. Porque ser rico é diferente. É ter uma renda realmente muito alta. Não é ter vaso. Não é ter piso. É ter realmente muito dinheiro, independente se você trabalha ou não. Se você parar de... Hoje em dia a gente chegou à conclusão de que ser rico é: se eu parar de trabalhar, eu continuo rico. E continuo fazendo fortuna, porque eu sou verdadeiramente rico, eu não preciso mais trabalhar. Eu trabalho por prazer. Não preciso trabalhar. Hoje em dia toma outra visão. E o pobre é a mesma coisa. A gente tem várias escalas de pessoas que conseguem ter coisas, mas continuam sendo pobre. E agora me conta, gente, vocês viveram isso? Vou sair do quadradinho. Agora me conta, gente, vocês viveram isso? Me conta a experiência de vocês. Vocês tiveram essas experiências, essas vivências que essa moça teve? Me conta que qual dessas vocês se identificaram. Vai me contando uma a uma. Eu tive sofá, eu não tive. Me conta. Eu quero saber da cama, eu quero saber da pia, eu quero saber do piso. Eu quero saber como foi e se vocês se identificaram com essa moça. A verdade é que comigo eu tive tudo. O máximo que a gente... Mas é que a gente teve um momento apertado que a gente não podia ter, realmente. Tinha vontade de ter coisas e não tinha. A casa precisava de reforma. A casa estava começando a ficar com umidade e ficando preta, escura, e a gente não tinha dinheiro. Meus pais não tinham dinheiro para arrumar e a casa foi ficando feia, sem manutenção. Móveis quebrando e a gente não conseguindo repor, tendo que fazer gambiarra. Mas, como eu disse, mas foi isso o máximo que a gente chegou e, graças a Deus, sendo grata sempre, até a dificuldade que não chegou a um nível tão alto, eu agradeço a Deus. Mas é isso, gente, a gente olhar para a nossa vida e dizer, cara, eu tive muito. E se na época eu tive pouco, pois agora eu tenho muito. E muitas vezes a gente não olha, né, gente? Mas é isso. Me conta aqui, eu quero saber a sua opinião e o que você já viveu, conta aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido e beijo!